concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Coisa tremenda isso aqui. E há algumas coisas importantes aqui, né? Pra gente, que assim Deus está colocando no meu coração para trazer para vocês. A primeira delas é que a igreja primitiva, a despeito de estar vivendo um crescimento enorme, como diz o versículo 5, era uma igreja preocupada e devota à oração e a missões transculturais na prática. A gente vê claramente que o cabeçalho é de uma igreja em crescimento. Mas estando em crescimento, ela não somente se preocupava com as coisas que aconteciam dentro, ou de cuidar do crescimento, de continuar crescendo, que é a tendência natural da grande maioria das igrejas evangélicas. Nós vemos aqui que a tendência daquele momento foi de crescer numericamente, gente sendo salva para todo lado, a igreja crescia em número, era um momento de grande explosão da igreja, mas nós vemos aqui que a equipe apostólica de Paulo estava avançando. Enquanto crescia no local, eles avançavam em direção a quem não sabia nada. Amém, irmãos? Então, isso é muito importante a gente entender. Está aqui uma das primeiras lições bíblicas para o momento brasileiro. Quando eu comecei a falar de missões na Europa, no Brasil, há 17 anos atrás, era loucura. Por quê? Porque a igreja está crescendo, então que nós vamos mandar gente para fora? Mas o modelo bíblico é claro. Nós vemos em outros exemplos, né, a igreja de Éfeso, quando estava num estágio embriônico, só tinha uma casa, só tinha Priscila e Áquila, Paulo ainda não tinha retornado. A igreja de Corinto pede a Apolo e eles não enviam para ajudar. É totalmente fora de senso. Você está começando uma igreja, tem um obreiro igual a Apolo era, com todas aquelas características. Você vai mandar o cara para Corinto para ajudar? Misericórdia. Mas essa era a visão da igreja primitiva. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda delas, o que nós vemos nesse texto aqui é uma coisa absolutamente fundamental quando a gente fala de missões. A gente tem que ir para missões aonde Deus chama. Esse contexto aqui eu gosto dele, porque ele me ajuda. No seguinte sentido, eu tenho toda a convicção de Deus e de que o chamado do Ide às Nações foi começar na Europa. Agora mesmo eu vou explicar o porquê, o que Deus nos falou. Mas nesse texto, o que é que nós vemos? Um grupo apostólico vindo da Palestina, passando pela Turquia, e eles chegaram ali onde é Constantinopla, ali naquela região. Então, para lá, para nordeste, estava a Ásia, a Armênia, naquela direção ali, e a noroeste estava a Europa, a Macedônia, Filipos, onde eles iam passar. E a gente vê claramente aqui que a gente não sabe como, não dá detalhes de como o Espírito Santo impediu-os de ir para a Ásia. Mas o plano era ir para a Ásia. Eles tinham um projeto de começar naquela direção. Diz claramente aqui. O Lucas, registrando isso aqui com detalhes, como era típico dele, ele fez questão de colocar. A gente tinha planos, nós estávamos em direção à Ásia, mas o Espírito Santo não deixou. A gente não sabe como. Eu já tive algumas situações onde eu posso imaginar, né, que a gente faz planos, Deus não permite que você prossiga naquele plano, naquela direção, e diz, não, a direção é aqui. Como que Deus faz essas mudanças? Já andando. Mexer em barco na água é uma coisa, mexer em barco na areia é outra. Isso aqui tinha uma equipe em movimento, porque a igreja não pode ficar parada. Se ela ficar parada, ela estagna. A igreja estava em movimento, havia uma equipe já andando, caminhando, passando por vilas e cidades, pregando o evangelho. Então, pensando que era em tal direção, o Espírito Santo então tem aquela que eu vou falar para vocês, gente estagnada não move. Não move, é difícil. Gente em movimento, que está acostumada a fazer missões e que tem um chamado, que está no caminho, que está na estrada, como a gente diz, então é mais fácil.
O Espírito Santo, então, manda-os ir para a Europa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: chamado, tanto a igreja local, como uma equipe missionária, ou um indivíduo, ou uma família, tem que ser onde Deus chama. Se for difícil, ou mais fácil, se tiver status ou não, se é bonito ou feio, eu não sei. A grande maioria das cidades que o apóstolo Paulo fazia missões eram cidades bonitas, turísticas, de mármore, de grandes bibliotecas, grandes centros comerciais, grandes centros culturais, grande fluxo turístico e comercial. Agora, Deus o chamava para aquele determinado lugar. Então, se o sujeito tem chamado para ir trabalhar com índios, ele tem que obedecer o chamado de trabalhar com índios. Se o chamado dele é missões urbanas e trabalhar, às vezes, de transformar uma região, um bairro, uma favela ou um hospital, então ele tem que fazer aquilo que Deus está falando no coração dele. Ok? Então, acho que isso é um ponto fundamental aqui. E glória a Deus por isso, porque foi aqui, essa foi uma das formas que o Evangelho chegou no sul da Europa. Foi a primeira vez. E diz o versículo 10, logo depois da visão, logo depois da visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, quem está na estrada, né, quem está caminhando, quem está em movimento, está no movimento de Deus, está no trajeto de Deus, está na visão de Deus, então ele tem essa flexibilidade e ele tem esse coração obediente. Concluindo que não era na Ásia, eles não ficaram temando com Deus, brigando com Deus, discutindo com o conselho. Então eles concluíram: Deus nos quer naquela direção. E naquela direção, para aquela direção, eles foram. E o Evangelho chegou então no sul da Europa pela primeira vez, graças a essa visão macedônia aqui. Bom, trazendo isso aqui para o nosso contexto, foi essa palavra que um pastor inglês trouxe para um grupo de pastores lá em Uberlândia. A palavra foi a seguinte: nós da Grã-Bretanha enviamos missionários ao Brasil na época do avivamento britânico. E foram centenas, milhares. Hoje o Brasil está em avivamento. Nossa igreja está em declínio, fechando e acuada pelo número de outras religiões que estão invadindo nosso país. Então ele diz para nós: passa a Macedônia agora e ajuda-nos. Isso foi em 92. Esse grupo de pastores, diante dessa visão, desse chamado, sentiu-se compelido pelo Espírito Santo, como essa equipe do Paulo aqui foi. Nós reunindo, oramos, jejuamos e concluímos: o Senhor está nos chamando a ajudar os nossos pais espirituais. Então, daí 4 meses, as primeiras famílias já foram, depois que houve esse chamado aqui. E uma delas foi eu e a minha querida esposa ali, a Karen, né? Fomos para uma igreja batista no bairro do oeste de Londres, uma igreja que num raio de 500 metros é cercada de 11 templos sikhs, hindus e muçulmanos. 11. Isso agora é mais. Naquela época. É um bairro totalmente tomado, né, por essas religiões. Quando nós chegamos ali, nós ficamos apavorados, assustados. Que isso? É isso aqui que é o Reino Unido? Que o povo fala que é evangelizado, que é cristão, né? E quase tudo quanto era prédio de igreja tinha placa para vender, ou fechada ou para vender. Então, nesse contexto é que nós fomos. Deus nos deu, à medida que nós fomos caminhando, Deus foi acrescentando coisas ao chamado e à visão. Uma delas é a palavra que tem lá em Gênesis 26, quando Isaac foi desentulhar os poços que o seu pai Abraão tinha cavado, e os filisteus haviam entulhado. Então nós entendemos que Deus estava nos chamando como a igreja mais nova, que é a igreja britânica, os filhos da igreja britânica, para desentulhar poços missionários, poços de evangelismo, poços de teologia,
que ali estão, mas que foram entulhados pelos filisteus. Então esse foi o nosso trabalho, de começar a fazer amizade, fazer relacionamentos com pastores locais. Terceiro ponto que eu quero enfatizar, dentro do nosso trabalho. No ID das Nações, nós temos um chamado não exclusivo, porque quem chama é Deus, quem determina o que você vai fazer é Deus. Mas nós temos uma ênfase forte de trabalhar com os locais, nós temos uma ênfase de trabalho transcultural. Nós não fomos chamados a plantar a igreja de brasileiros ou pastorear os brasileiros que estão, tem gente que chama na diáspora, eu não gosto muito desse nome, mas que for trabalhar, que for buscar mudar de vida, que for tentar aventurar, não sei. Tem uma multidão de brasileiros espalhados no mundo, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Nós não temos um chamado de trabalhar especificamente com essa turma. Não estou criticando quem tem, né? O Eurípides já ouviu isso hoje, mas eu quero repetir e enfatizar isso. Nós temos um chamado de missões transculturais. E aprender a língua, conhecer as pessoas da terra, fazer amizade com as pessoas da terra, encorajar os crentes da terra e, lógico, alcançar todas as nações que ali estão. Sou brasileiro, polonês, romeno, chinês, né? Sem discriminação, porém priorizando estar no modelo da terra. Segundo, dentro do ID das Nações, nós não temos o hábito, nem a política, nem a visão, nem a teologia de apoiar pessoas ilegais. Então não me procure, não me telefona, não dá o meu endereço, não pede para me ajudar, porque eu não vou. Eu vou ajudar se o cara tiver numa situação, uma ajuda humanitária. Aí é outro, estão me entendendo, né? Mas ajudar a atravessar a fronteira, a usar minha cidadania, meu endereço, minha história no serviço de imigração britânico ou italiano ou europeu, não é com a gente. Não é nossa prática, não é nossa política, não é nosso chamado. E se tem gente chamada para isso, cada um que obedeça a Deus naquilo que foi chamado. Ok? Eu acho importante enfatizar isso, porque já houver tantos equívocos no trajeto que é difícil. Ok? Então isso é importante, porque se a gente for ver o texto aqui, né, o Paulo chegando já na Macedônia foi procurar o povo na terra, encontrou a Lídia lá na beira do rio, depois foi evangelizar na rua, tinha uma menina demoniada, foi preso, evangelizou o carcereiro, montou 2 grupos familiares em 24 horas. Ok? Então a gente quer o povo da terra, é importante falar isso. Então nós, chegando lá, nesse contexto agora do ID das Nações, fomos conhecer o povo da terra, fomos conhecer pastores locais, encontramos um exército de pastores desanimados, igrejas pequenas, prédios enormes, um contingente crente já bastante idoso, sem força evangelística nenhuma mais, é lógico, e muitos prédios sendo vendidos, e encontramos a situação dessa forma, uma invasão religiosa imensa, né? Não sei se vocês sabem, mas os muçulmanos, por exemplo, têm uma estratégia aberta, pública, de dominar a Europa, por possessão de terra, por compra de imóveis, por entrando nas escolas e tomando conta dos lugares. Enquanto os europeus têm 2 filhos, eles têm 6, com cada mulher eles têm 4, 5, 6 mulheres. Isso é uma realidade. Eu já conversei com muçulmanos, a Karen chegar perto de mim, o cara ia, essa aí é qual? A1, A2, A3, A4. Isso para eles é normal. Eles usam os benefícios sociais dos governos europeus para sustentar tudo isso. Então, se você for um pouquinho bom de matemática, se você colocar isso em 100 anos, eles vão ser maioria, vão votar, vão começar a eleger os governos e vão começar a fazer as leis. Você não precisa ser muito inteligente para fazer essa conta. Então, esse era o contexto. Então, nós começamos a desenvolver esse trabalho e Deus nos falou não só de desentulhar, mas Deus nos falou a respeito de construir uma ponte de mão dupla. Tivemos isso foi uma visão de uma pessoa, nós fomos medir isso, pesar, uma ponte entre o Brasil,
e os países da Europa.